Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos Romanos 8:1. Ministério Pão Vivo, a gente chega para mais um tempinho de lições, de aprendizado na palavra do Senhor. Queremos aproveitar o máximo desse concílio apostólico. Aliás, a primeira vez em que os apóstolos se reuniam para resolver um problema doutrinário na igreja, conforme temos aprendido. Dentro do propósito de Deus, as coisas tinham mudado muito, pois a velha aliança tinha se encerrado e a nova aliança estava nos seus primeiros anos de execução. A nova aliança tinha sido lançada na semana da crucificação. E após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, veio a ordem da evangelização. Mas antes que a evangelização começasse, houve o Pentecoste, 50 dias após a crucificação. No Pentecoste houve a mudança radical, porque cumprindo a profecia de Joel, aquilo que Deus tinha dito há alguns séculos atrás, o Espírito Santo tinha vindo e agora ele veio sobre toda a carne. Agora, nada de sistema sacerdotal, nada de apenas o Espírito Santo na vida de profetas, na vida de liderança, mas o Espírito Santo na vida de todos os que creem. E também a liturgia e certos dogmas da velha aliança caíram por terra. E foi difícil para aqueles mais legalistas se libertarem desses dogmas. Então, esse concílio foi por este fato. Os apóstolos, aliás, os missionários, Paulo e Barnabé, tinham sido separados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para a obra missionária. E Deus tinha honrado a sua promessa. Lembrem aquela promessa que ele fez lá em Mateus, logo após a ordem da evangelização. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele estava confirmando isso ali no campo missionário. Estava havendo conversões em massa, sinais, prodígios e maravilhas, a igreja vivendo na bênção, na graça, na paz do Senhor. Mas chegaram aquele grupo lá de Jerusalém com aquela de que
se os crentes, os convertidos, não guardassem, não se circuncidassem e não guardassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Olha o grande perigo: misturar cristianismo e judaísmo. Esses agentes do judaísmo vieram com força total para influenciar a igreja, para implantar uma igreja que, ao mesmo tempo, era cristianismo, era judaísmo. Um sistema judaizante na igreja. Os dois missionários não concordaram. Tiveram aquela contenda, diz o escritor Lucas, que tiveram uma contenda não pequena. E então, um grupo da igreja foi escolhido para acompanhar os missionários e subirem até Jerusalém. Dali sairia a decisão, a conclusão, se saberia quem que estava certo e quem que estava errado. Conforme já vimos, por sua vez, Pedro falou na reunião, no concílio. E nós estamos naquele momento em que Tiago tomou a palavra. E é interessante, Tiago tomou a palavra. A decisão que Tiago levaria o concílio a tomar foi baseado na experiência de Pedro. Qual foi a experiência de Pedro? Ele contou que há muitos anos, há muito tempo, dentro do período já da nova aliança, no período da igreja, ele disse com toda a segurança, com toda a convicção apostólica e espiritual: vocês sabem que há muito Deus me escolheu para, da minha boca, pregar o evangelho aos gentios. Ele estava usando não argumentos teológicos intelectuais, mas ele usou a experiência. Fui escolhido, fui lá, preguei, os gentios creram, foram salvos. E aí ele mostra que o que levava, a gente aprende que o que levou ele a dizer com segurança que Deus testificou da salvação deles, da santificação deles, da purificação deles, dos gentios, pelo fato de Deus ter lhes dado o Espírito Santo. Lembrem, ele está falando daquela vez que ele foi, a primeira vez, a única vez na casa de Cornélio. E enquanto ele falava não uma nova mensagem, a mesma mensagem pregada aos judeus estava sendo pregada aos gentios, pregando Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitou. E enquanto ele pregava, Deus testemunhou, dando aos gentios o Espírito Santo. Olha, e naquele tempo, quando se dizia para a igreja, aqueles revoltosos ou revoltados, aqueles que se opunham ao acolhimento, à salvação dos gentios, quando se dizia que o Espírito Santo foi dado também para eles,
Aí então os revoltosos ou revoltados calavam a boca. É o que aconteceu aqui no concílio. Disse que após o testemunho de Pedro, a multidão se calou. E aí então nós estamos naquela parte em que diante da multidão calada significa os opositores ficaram calados, chateados. Não, se é assim, se o Espírito Santo foi dado a eles também, se eles também falaram em línguas estranhas como nós, judeus, então está provado que Deus deu aos gentios, como a nós, a oportunidade de ser salvos. É isto que Tiago, então, disse. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Aleluia. Era só o começo da pregação aos gentios. E então ele, Tiago, aquele que vai levar o concílio a decidir que não se deve perturbar, dizia ele que nós não devemos perturbar aqueles sobre os quais foi invocado o nome do Senhor. Sabe por quê que ele estava dizendo? Aqueles gentios sobre os quais foi invocado o nome do Senhor, é que Pedro tinha levado, juntamente com ele, 6 irmãos ali de Jope. Você nem imagina por que ele levou estes 6 irmãos. Na hora que o Espírito Santo caiu, foi derramado sobre os gentios e eles começaram a falar em línguas, Pedro olhou para esses irmãos. Eu chamo eles de a diretoria da igreja. Pedro olhou para eles e disse: nós podemos impedir que esses que, como nós, no princípio, recebemos o Espírito Santo, eles estão recebendo, olha aí, eles estão falando em línguas também. Podemos impedir que eles sejam batizados. E Pedro ordenou que esses 6 irmãos descessem as águas e batizassem toda aquela gente em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, então, no concílio, Tiago está dizendo: nós não podemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, foram chamados, aqueles sobre os quais foi invocado o nome do Senhor. Sabem, aquela hora do batismo, em que hoje, não podemos esquecer esse desvio, em que hoje os líderes levantam a mão direita, levanta uma das mãos e eles dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles auxiliares de Pedro levantaram as mãos e disseram: nós estamos batizando vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O significado dessa declaração é muito importante. Por isso, Tiago, agora no concílio, relembra: nós não podemos perturbar aqueles dos quais
foi invocado sobre eles o nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor, porque amanhã tem mais. Amém e amém.